Bomba no meio artístico. Vilma Petrilo, a polêmica viúva da cantora Gal Costa, volta aos holofotes após novas acusações. Ex-produtor de Gal Costa faz duras acusações contra a viúva da cantora. Em post nas redes sociais, Gabriel Fishman relembra os 3 anos da morte de Gal e critica Vilma Petrilo. Gabriel Fishman, que trabalhou como produtor de Gal Costa, utilizou suas redes sociais para um desabafo no dia em que se completaram 3 anos do falecimento da cantora. No relato, Fishman lançou críticas severas contra a empresária Vilma Petrilo, dizendo que ela trapaceou, sujou, maculou, e teria prejudicado diversas pessoas ao longo dos anos. Há 3 anos um país inteiro ficou conhecendo a sua cara de cão. Até então era apenas uma lenda baixa, um vulto escuro do showbiz. Aquilo que todos nós temíamos, aconteceu e você mostrou quem é. E a finalidade é que veio, ao vivo sem máscaras, em horário nobre, em páginas sinistras de periódicos que se espremidas, pingariam sangue e lágrimas entre os caracteres. Fishman acrescentou. Prejudicou, trapaceou, golpeou, sujou, maculou, uma vida repleta de maldades, desacertos e tragédias. Ele finalizou com a mensagem. E a sua sina, pessoa nefasta, será o ócio doído, o tédio improdutivo, a lembrança trágica precedida pelo mais absoluto esquecimento. Quando Gabriel Fishman fala de sinistras páginas de periódico, ele se refere à espantosa matéria feita pela revista Piauí de julho de 2023 intitulada "A Viúva", quando finalmente a vida de Vilma Petrilo foi revirada e desvendada numa extensa matéria investigativa feita pelo jornalista Thales Braga. Quem é Vilma Petrilo? A misteriosa viúva de Gal Costa que se envolveu numa série de polêmicas. As duas se conheceram no início dos anos 1990, e foi também naquela década que Petrilo passou a gerir a carreira de Gal Costa. Ela se tornou responsável pela administração dos bens e dos negócios da cantora. Em quase 30 anos de trabalho, Petrilo foi acusada de cancelar shows de Gal Costa, cobrar taxas de última hora aos contratantes, além de humilhar funcionários. Na revista Piauí de julho, eu, Thales Braga, investigo como a atuação de Vilma Petrilo mudou a vida de Gal Costa e o impacto que isso teve na carreira da artista. Leia a reportagem completa na edição de julho da Piauí. O que a revista Piauí descobriu sobre a relação de Vilma e Gal assustou e gerou comoção entre artistas, fãs e admiradores da cantora. Chantagens, ameaças, truculência, coação e ruína social e financeira. Gal Costa há anos era vítima numa relação tóxica e abusiva por Vilma Teodoro Petrilo. Como empresária, Vilma usava o nome da cantora para extorquir amigos pessoais de Gal, bem como produtores musicais e contratantes de shows, levando algumas dessas pessoas à depressão e à total falência financeira. Halu Gamacho, uma médium e amiga pessoal de Gal, expõe na matéria da Piauí o ciúme doentio de Vilma blindando Gal do mundo externo e dos amigos. A última vez que eu vi a Vilma foi alguma coisa entre 96. Ela era uma pessoa extremamente ciumenta. Ela era ciumenta, ela afastou muita gente. Eu tenho muitos amigos comuns com Gal que também foram afastados. Ela sempre foi uma pessoa realmente muito seca, uma pessoa muito rude. Dava-se a impressão de que ela se sentia muito ameaçada. Chegou um momento em que a própria Gal começou a me dizer: olha, é melhor a gente, quando a gente for se encontrar para conversar, eu não quero a Vilma. Eu disse: olha, eu também. Porque ela ficava fazendo piadinhas que deixava tanto eu como Gal muito constrangida. E um dia um amigo comum meu e de Gal me liga dizendo que a Vilma tinha pedido o meu telefone. Ela atende o telefone me dizendo assim: Alu, por que Gal morreu? Se você não sabe, então tem que se fazer procurar um resultado disso, porque se você que estava do lado dela tá ligando para perguntar a um espiritualista por que sua companheira morreu, ela começa a dizer que ela não queria morrer e tal, enfim. E eu fiquei ali aguardando, se ela está com esse sentimento, não é? Acredito que ela vai tomar alguma atitude, vai procurar alguém. Um amigo comum me ligou e disse: olha, estão se falando aí em fazer exumação do cadáver da Gal. O que você acha disso? Aí eu pensei no telefonema da Vilma. Eu achava que o amigo estava falando disso, por causa dessa conversa que eu tive com ela. Eu falei: não tem nada a ver com ela. Ela não quer fazer isso. E ela ficava ligando sempre assim, querendo saber minha opinião. Aí eu comecei a perceber: será que ela está querendo ver o que é que eu estou dizendo para os amigos comuns do que Gal morreu? Eu comecei a achar estranho aquilo e cortei. Gal foi uma pessoa que teve uma vida muito reservada. Muitas coisas estavam acontecendo com ela, mas ela não trazia isto para assim para os amigos. Eu via que ela não era uma pessoa feliz. O ex-produtor Ricardo Frugoli relatou ter presenciado agressões físicas e psicológicas de Vilma contra Gal. Gal era chamada de velha e gorda constantemente, segundo Ricardo.
O empresário e amigo Paulinho Lima do histórico Chofatal é outra testemunha dos abusos praticados por Vilma Petrilo. Uma época ela tinha muitas propriedades no Rio, tinha apartamentos, tudo administrado por outras pessoas que administravam bem, né? Até que ela se meteu com essa boca dessa mulher. Essa mulher é uma mulher do mal completo, é um caso para estudo, esse final de vida da Gal. Um final de vida muito triste. Eu fui a pessoa que denunciou isso, a primeira pessoa. Quando eu vi esse enterro ridículo lá em São Paulo dela, que era uma coisa horrível. Então, uma época ainda tive com ela um dia em Salvador, mas depois fomos nos afastando. E ela se afastou de todo mundo. Então, as primas dela, as pessoas que tinham intimidade com a gente, com ela, comigo, às vezes ligavam falando assim para ver se eu podia interceder, porque não conseguiam. A prima dela queridas, porque ela foi afastada, né? Foram criando barreiras para ela não se comunicar com as pessoas. É tudo muito estranho essa história toda, viu? Muito, muito, muito triste. Paulinho confirmou que a cantora desejava ser sepultada no Rio de Janeiro ao lado dos restos mortais da sua mãe, o que não foi respeitado por Vilma. O generoso patrimônio acumulado por Gal em quase 60 anos de carreira foi detonado após a chegada de Petrilo em 1995. Vilma foi apresentada a Gal pela atriz Sônia Braga, que também acabou sendo vítima de um golpe financeiro aplicado por Vilma. A dilapidação do patrimônio de Gal por Vilma incluiu uma mansão em Trancoso e um apartamento na famosa Avenida Madison em Nova York. Ao vender o apartamento de Gal em Nova York, Vilma não pagou impostos e acabou colocando o nome de Gal na mira do governo norte-americano. Segundo um amigo de Gal ouvido pela revista Piauí, a cantora morreu com medo de voltar aos Estados Unidos e ser presa pelo calote de Vilma à Receita Federal. Segundo a revista, Vilma também afastou Gal de antigos amigos e familiares como seu único irmão Guto Burgos, colocando Gal numa redoma sob o seu domínio emocional e financeiro. Agora, quem são seus ídolos, assim, na música? Quem você se baseou? Você teve alguém que você se baseou quando você era mais jovem? Falou assim, puxa vida, eu quero cantar igual essa pessoa. Então você tinha essa pessoa, ouvia sempre essa pessoa. Você tem uma referência ou foi... A primeira grande... Ela já tinha uma carreira bem... Acho que tinha uns 10 anos à frente da minha carreira. Aliás, eu nem era Joana ainda, né? Quando eu a via nos palcos. Que foi Gal Costa. Gal Costa. Gal. Você era amiga da Gal Costa, não era? Muito amiga. De contar uma fofoquinha, assim, estilo Sônia Abrão e tal, contou. Vocês eram amigas. E essa ex dela que fez vocês se separarem? Teve isso mesmo? Primeiramente que a gente se chamava de comadre, né? A gente tinha cachorros, a gente tinha uma relação de amizade muito antiga, né? E... Logo quando ela começou com essa pessoa, como empresária, a coisa começou a ficar muito difícil entre todas nós que nos dávamos e tínhamos uma amizade muito grande com Gal, né? Porque Gal era uma pessoa muito dócil, né? Muito dócil, muito amiga, uma pessoa encantadora, uma grande amiga mesmo. E a gente começou a ter dificuldade realmente de relacionamento por causa dessa blindagem. Então isso é verdade, isso que estamos falando? Houve uma blindagem muito grande em relação a todos os amigos que cercavam Gal, em relação a essa pessoa que começou a capitanear ali, ou empresariar. Essa ex dela, né? Que foi casada com ela. Exatamente, empresariar a Gal. E depois ela foi para São Paulo, uma cidade que ela não gostava, todo mundo sabia disso, né? Ela amava o Rio de Janeiro. E tudo corroborou do jeito que aconteceu, né? Ela ficou totalmente blindada, muito difícil, a gente tentou várias vezes falar, se comunicar, mas era quase que impossível. Então houve realmente essa impossibilidade, né? E eu sinto muito, porque nós éramos muito amigas e distanciar duas pessoas que tinham uma relação tão bonita. Poxa, né? Vida. E foi difícil e até hoje realmente eu não encaro a morte de Gal assim como uma coisa fácil, né? Foi a grande voz, para mim foi a voz de uma geração, a voz que permeou a vida de tantas pessoas, né? Foi realmente a voz mais poderosa de uma geração, né? Uma mulher que empoderadíssima na época, né? E continuou, porque ele era uma pessoa muito além de seu tempo. Para mim, a voz mais cristalina que houve até hoje. E uma grande amiga querida que foi realmente... Usurparam, né? Tiraram ela do nosso convívio através dessa coisa horrível que aconteceu. Amigos são pérolas que a gente conquista com o tempo, né? Às vezes,
A gente tem amigos na vida da gente que são muito mais próximos do que a nossa própria família, né? Com certeza. Eu tenho, assim, poucos, mas grandes amigos, né? E ela realmente era uma das grandes amigas que eu tive, né? Nossa época de convivência foi muito boa. E aconteceu o que aconteceu, mas isso é uma coisa muito misteriosa, né? Eu espero que as coisas sejam resolvidas, né? De forma em que esse mistério seja deflagrado e posto para as pessoas, porque foi tudo muito, muito de repente, muito misterioso, existe muita coisa a ser desvendada, e a gente está aí. A gente está aí como amigo para o que deve vier. Se precisar de mim, eu estou a postos. O cantor de Mato Grosso, a modelo Beth Prado, o ator Diogo Vilela e a artista plástica Daniela Cutaide são citados pela matéria da Piauí como vítimas de Vilma Petrilo. Recentemente, Vilma foi condenada pela Justiça do Estado de São Paulo a indenizar Daniela Cutaide por golpe financeiro, calúnia e difamação. A viúva da cantora Gal Costa terá que indenizar a compradora de um imóvel que era da artista por não transferir as contas de luz e gás após a venda da propriedade. A decisão da Justiça de São Paulo. Vilma Teodoro Petrilo foi condenada ao pagamento de danos morais e materiais à artista plástica Daniela Cutaide. A decisão do Fórum Central de São Paulo se deu após a compradora do imóvel relatar na Justiça que foi impedida por Vilma de transferir as contas de gás e energia elétrica para o nome dela. A Justiça entendeu que a omissão da viúva de Gal Costa gerou prejuízos financeiros, cobranças indevidas e risco de negativação do nome da nova proprietária, o que justifica a reparação. Além dos danos materiais no valor de R$ 2.543, Vilma terá que pagar R$ 10 mil de danos morais à artista plástica por ofender a compradora nas redes sociais. Segundo a revista Piauí, em 2012, Vilma foi levada numa viatura à delegacia de polícia civil na Bahia, após graves ameaças contra o médico e amigo pessoal de Gal Costa, após a bombástica publicação da revista Piauí. Ex-funcionários, empregados domésticos e até o filho adotivo de Gal vieram ao público contra Vilma Petrilo. O filho de Gal, Gabriel Costa, acusou Vilma de chantageá-lo emocionalmente após a morte da mãe para que ele afirmasse em juízo que ambas mantinham um relacionamento estável. Entretanto, Gabriel nega veemente que Gal Costa tivesse qualquer vínculo afetivo com Vilma. Gabriel Costa chegou a afirmar que em certo momento Vilma pediu que ele tomasse uma medicação controlada alegando ser para o seu bem. E quando ele descobriu que o remédio tinha efeito sedativo, ele já havia assinado documentos que beneficiavam Petrilo. O embate entre Vilma e Gabriel Costa chegou ao programa Fantástico da Rede Globo, com uma série de novas acusações do filho de Gal contra Vilma, que exige metade dos bens deixados pela cantora. Gal Costa não deixou qualquer documento que beneficiasse Vilma. Exclusivo. Gabriel Costa e Vilma Petrilo falaram ao Fantástico sobre a disputa que travam na justiça pela herança de Gal Costa. O filho da cantora alega que Gal e Vilma não eram um casal e que, portanto, Vilma não tem direito à metade do patrimônio. Gabriel também quer a exumação do corpo da mãe para investigar a causa da morte. Já Vilma, que morou com Gal por mais de 20 anos, diz que a cantora deixou muitas dívidas. Não teve autópsia, então não tinha como eles saberem se foi algo mais profundo, algo mais a mais que a parada cardíaca. Isso te levou a pedir a exumação? Exatamente, porque eu queria ter certeza se foi realmente isso. O corpo de Gal foi enterrado em São Paulo. Como? Porque ela gostava de São Paulo. Ela gostava, mais que eu. Fazia parte da minha família. Ela está num jazigo que é da minha família. Gabriel também pede na justiça que o corpo da mãe seja transferido para o Rio de Janeiro. Porque era o que minha mãe queria. Ela fez esse jazigo para ela e a mãe dela, minha avó, ficarem ali. Foi uma promessa que ela fez para Guto, meu tio, irmão da minha mãe. Logo depois da morte de Gal, Vilma entrou na justiça pedindo para ser a inventariante da cantora, ou seja, para administrar os bens deixados por ela. Vilma fez ainda um outro pedido, o reconhecimento de união estável. Elas, sim, tiveram uma relação bem breve e ela virou empresária da minha mãe. Elas começaram a morar juntas, só que sem nenhum tipo de relacionamento, além da amizade e trabalho. Vocês nunca deixaram de ser casal? Nunca. Pode ser que a sua mãe também não quisesse mostrar que ela tinha um relacionamento afetivo? Não acho. Todos os dias elas brigavam. Todos os dias elas brigavam feio. A relação sua e da Gal era uma relação harmoniosa? Muito, muito. A gente quase não brigava. Você acha que a Vilma manipulava emocionalmente a sua mãe? Muito, totalmente. Minha mãe era uma pessoa muito boa. Então ela não conseguia
deixar a Vilma, porque a Vilma não tinha pra onde ir também. A Vilma não tinha dinheiro pra onde ir. Então a Vilma continuou com a gente. Você diria que elas tinham um relacionamento tóxico? Sim, com certeza. Mas não afetivo? Não afetivo. Um relacionamento profissional tóxico? Em relação a tudo. Pelo que eu pude viver, ver e vivenciar. Só depois que minha mãe morreu, a Vilma começou a falar, ah, eu sou sua mãe. Entendeu? Mas nunca na frente da minha mãe. Você acha que ela fez isso? Porque ela queria que eu ficasse perto dela. Qual o interesse? Ter o poder sobre a herança. Apenas pra ela ser herdeira junto comigo. Pra ela poder pegar uma porcentagem do dinheiro. Você nunca se sentiu filho de duas mães? Não, minha mãe e única mãe é a Gal Costa. Falou pra mim que era pra cuidar da gente, que que ela precisava me ajudar. Ela foi colocando coisas na minha cabeça, dando essa explicação, falando que é coisa boa, coisa boa, coisa boa. Eu falei, vou pensar, mas ela sempre me apressava, me botava pressão pra assinar. Só que aí, na verdade, era pra ela provar que ela tinha alguma coisa com a minha mãe e ter os 50% da herança. Gabriel saiu de casa em janeiro deste ano e não fala mais com Vilma. O que você sabe sobre a sua herança? Do valor do patrimônio que foi deixado para você? Eu sei de alguns itens da minha mãe, alguns móveis. Eu não sei ainda, mas vou descobrir sobre os imóveis que minha mãe tinha, ou talvez tem, ou não tem mais. Eu ainda vou descobrir, eu ainda vou entrar mais a fundo nesse assunto. Para saber onde foi parar o dinheiro? Para saber o que aconteceu. Qual o tamanho da herança e qual o tamanho da dívida? Isso só o juiz sabe. Por enquanto eu não sei. Eu sei que não é pequena. A dívida. E a herança? A herança é pequena. Não tem grandes coisas. Dizem que Gal tinha uma fortuna, mas não tinha. Gente, eu morava com ela. Onde estariam essas obras de arte? Onde estariam essas joias? Tem uma ali, tem outra aqui. Joia não existe, Renata. As joias que Gal tinha, que você vê ali nas fotos, são joias que eu pegava emprestado. Como todo mundo em Nova York, nos Estados Unidos, fazem isso. As grandes... E aqui no Brasil também? É. Qual a tua principal dúvida sobre herança hoje? Cadê? Os móveis ou os imóveis, entendeu? Aonde que reside tudo. Só isso eu quero saber. Essa é a minha principal dúvida. Onde tá? Você é uma pessoa, vamos usar o termo polêmica, né? Você concorda com isso? Aí eu te pergunto, quem é Vilma Petrilo? Eu acho a Vilma Petrilo uma pessoa extremamente maravilhosa, sabe? As características da Vilma Petrilo? Mercenária, mentirosa. É uma pessoa do bem. Víbora e maluca. Essa coisa de inveja eu tenho há muitos anos. Porque como eu era a mais bonita da turma, as meninas me odiavam, sabe? Isso existe, você pensa que não existe, mas é difícil ser mais bonita que os outros. Ela fala até que minha mãe tinha inveja dela. Gal Costa tinha inveja de Vilma Petrilo. Hoje, quando você pensa na Gal? Eu passo 24 horas. É impossível não pensar. Recentemente, a ex-empregada doméstica de Gal Costa, Luciana, e o seu marido que trabalhavam na mansão dos Jardins onde Gal morreu, vieram a público no programa Domingo Espetacular da TV Record acusando Vilma por calotes dos seus salários e trabalho escravo. O casal move uma ação trabalhista milionária. Nunca te dei feira, não. Brigava muito. Eu nunca vi carinho, não. Não? Não, via mais briga. Agora, 2 processos judiciais que ultrapassam R$1.100.000 podem ferir a imagem deixada por uma das cantoras mais admiradas do Brasil. Tapioca não podia comer, que é da Gal Costa. O pão lá não podia comer, que era do Gabriel. A vitamina de banana não podia comer, que era da Vilma. Luciana de Souza Santos foi trabalhar na casa de Gal em 2017. Limpar, lavar, passear com os cachorros. E cuidar do Gabriel também. Gabriel, filho de Gal, tinha 12 anos na época. Luciana diz que atrasos no salário eram frequentes. Tinha vezes que ela pagava, ficava 2 meses sem pagar, ficava 3 meses. Uma vez dava um pouquinho em dinheiro e dava outro, colocava dava em cheque. Estes comprovantes bancários mostram transferências da conta de Gal Costa para a de Luciana em 2020 e 2021. O acordo inicial, segundo Luciana, previa registro na carteira de trabalho. Dava 2 mil na carteira e por fora me dava o registro por fora. Isso foi combinado, mas ela pediu a carteira, ficou lá no escritório.
Quando Luciana foi contratada, Gal Costa morava neste prédio, que tem um apartamento por andar e fica nos Jardins, bairro nobre da capital paulista. O imóvel tem 4 suítes e 5 vagas de garagem. Luciana trabalhou aqui em torno de 3 anos, até que veio a pandemia e a família decidiu se mudar. O imóvel escolhido fica a 2 quilômetros de distância. É esta casa de 2 andares em mais um endereço sofisticado, o bairro Jardim Europa. Foi aqui que Luciana diz ter vivido os piores momentos da relação com Vilma Petrillo. Eu trabalhava e não dava nada, nem condução, rolou muito. Oi, Lu, é Vilma. Não pode encher a máquina de lavar até a boca. Esse áudio teria sido enviado por Vilma depois de uma jornada de trabalho exaustiva de Luciana. Também mais 12 horas, Vilma. 2 horários eu fiz aí na sua casa. 2 horários, você reclama de mim ainda, Vilma. Você é Gal Costa. Tinha hora de entrar, mas na hora de sair não tinha hora de sair. Eu fiz 2 horários, 2, sem comer nada. Sem comer nada. Essa teria sido a rotina de Luciana ao longo dos 5 anos. O almoço da família vinha em marmitas preparadas em restaurantes da região. E aí vinha para você também? Para mim não, para a família. Não para mim. É muito humilhante. A pessoa tá com fome, não poder comer. Com um monte de comida lá, não poder comer. Se não der a mesma comida que as pessoas da família comem, que pelo menos disponibilizem o mínimo necessário de um arroz, feijão, um ovo, uma batata frita e um bife. O que demonstra aí é uma certa despreocupação do ponto de vista de humanidade. Então, quer dizer, tratando como se fosse algo descartável. Para receber os móveis na casa nova, Vilma e Gal teriam pedido ajuda do marido de Luciana, Ed. Por vários dias limpando casa e recebendo mudança, e montou toda a casa. Dessa vez ia pagar e não pagou. Ed diz que começou a trabalhar para a família depois que Luciana alegou o cansaço pelo excesso de trabalho. Eu limpava os banheiros, era 5 banheiros que tinha que limpar. Tinha os vidros para limpar, tirar as manchas de mão que tinha. Acabou se tornando um faz-tudo. Tinha que levar o Gabriel no shopping, em algum lugar tinha que ir com o meu carro. Eles não davam dinheiro nenhum. Nem para combustível? Nem para combustível, nem nada. Aí ela falava para dividir o salário da Luciana comigo, entendeu? Eu aceitei isso mais para livrar o cansaço dela. O grande finale dessa história aconteceu em 2022. Em primeiro lugar, vocês têm que me pagar. Para você reclamar de mim, você tem que me pagar. Luciana percebeu que teria ficado sem receber por cerca de 1 ano, apesar de Vilma apresentar comprovantes de depósito bancário por envelope, um tipo de transação em que o dinheiro aparece na conta por um dia, mas pode sumir depois. Ela mandava, coloquei, Lu, na sua conta. Aí eu fui deixando lá, quando fui lá ver, não tinha nenhum dinheiro lá. O advogado que representa o casal já ganhou outro processo trabalhista contra o espólio de Gal em 2 instâncias, no valor de R$400 mil. Agora, entrou com 2 processos judiciais, um em nome de Luciana e outro em nome de Ed. Ao lembrarem desses episódios, eles choravam. Tá? Então, realmente é algo que demonstram toda uma relação que era uma relação de exploração. E pelo nível de simplicidade deles, eles realmente acabavam aceitando esse tipo de situação. Os advogados que representam Vilma Petrillo informaram que não vão se manifestar. Tentamos contato com a empresária por telefone encaminhada para a caixa postal. E também na casa dela. Tem ninguém, cara. Uma outra funcionária chamada Ana dos Mares, que trabalhou no escritório de Vilma, também veio a público em rede nacional, acusando Petrillo de abuso emocional, sexual e calote financeiro. A ex-funcionária de Vilma também está processando a viúva de Gal e já venceu a ação na primeira instância. Fotos de Vilma nua da cintura para cima no escritório foram anexadas no processo. O nome de uma das principais cantoras do Brasil e do mundo voltou ao noticiário nos últimos dias. Gal Costa está nas manchetes, mas não pelo seu talento único.
A ex-companheira da artista, Vilma Petrillo, está no centro de uma avalanche de acusações como assédio moral e descumprimento de contratos. Mas a maior acusação é a de boicotar por mais de 2 décadas a carreira da própria Gal. Artista consagrada no mundo todo, com quase 6 décadas de carreira, perdeu espaço nos palcos. Ana Maris trabalhou como assistente de produção de Gal por 8 anos e falou com exclusividade com o Domingo Espetacular. Eu era o para-choque, vamos dizer, de todas essas cobranças, aí sobrava para mim, de todo mundo, né? Tanto pessoal como do escritório. Ana Maris tinha acesso às contas, agendas e contratos de shows de Gal Costa, mas não decidia nada, segundo ela, muito menos a Gal. É ela que fechava, ela é responsável por tudo do escritório, né? Os contatos, a negociação. Então, se não fechava, é porque não tinham fechado com a Vilma. Toda a negociação, todo o trâmite, toda mudança, né, de contrato, contratante, era com a Vilma. Gal e Vilma viviam juntas há pelo menos 26 anos. Durante esse período, Vilma se tornou sócia e também assumiu os negócios de Gal em 3 empresas com nomes diferentes, mas que pertencem ao mesmo grupo artístico da cantora. Eu presenciei muitas vezes a dona Vilma evitando que certas pessoas entrassem realmente ou tivessem contato com a dona Gal. Se não passasse pelo crivo da aprovação dela, da dona Vilma, né, então não existia acesso. Era uma artista para realizar grandes shows no mercado musical. Ela acabou realizando shows mais compactos. Até hoje, todas as empresas são controladas por Vilma. Em quase uma década, Ana Maris viveu o que ela descreve como os piores momentos da vida. Ela falava que eu mentia, que eu não sabia de nada, que eu era uma ignorante. Aí chegou a falar que era burra, mandou, você é muito burra, você não vai conseguir nada com isso, você não vai receber nunca. A ex-funcionária processou Vilma por assédio moral e as empresas por vários meses em que trabalhou sem receber, mesmo com registro em carteira. A justiça já deu causa-ganha para a ex-funcionária em 2 instâncias e determinou o bloqueio do valor que Ana Maris tem direito a receber. Vilma recorreu. É uma postura de alguém extremamente arrogante e, pelo depoimento dela, é possível identificar que ela não é amante da verdade, porque ela mentiu descaradamente. Vilma Petrillo quase não sai de casa. Esse sobrado, avaliado em 5 milhões de reais, comprado por Gal Costa 3 anos atrás, num bairro nobre de São Paulo. Esse imóvel também está envolvido em polêmica. Vilma Petrillo nunca transferiu para o nome dela, nem para o nome de Gal Costa, as contas de eletricidade e de gás. Como Vilma deixou de pagar muitas dessas contas, as dívidas foram para o nome da antiga proprietária, que ficou sujo. Essa mulher abriu um processo contra a Vilma. A antiga proprietária é a artista plástica Daniela Kutait. Nós tivemos acesso às páginas do processo. Nele, Daniela cobra a devolução dos valores, que ela pagou para limpar o nome. Além disso, pede uma indenização por danos morais, pelo tratamento que recebeu de Vilma Petrillo. Prints e mensagens de uma rede social mostram que Vilma ironizou a situação. Disse que se o nome de Daniela estava nos serviços de proteção ao crédito, não era responsabilidade dela. E acusou a artista plástica de viver às custas de maridos. As polêmicas em torno de Vilma Petrillo surgiram dias depois do funeral de Gal Costa. Na época, Paulinho Lima, amigo e primeiro empresário de Gal, questionou o fato de Gal ter sido enterrada em São Paulo e não no Rio de Janeiro, onde tinha um jazigo. Quando eu me inteirei da história, que eu comecei a ver as fotos, aquele tempo foi ridículo. Um caixão de quinta, não se enterra uma grande artista do jeito que ela foi enterrada. O jazigo comprado por Gal fica neste cemitério no Rio de Janeiro, onde estão enterradas diversas personalidades. Carmen Miranda, Chacrinha, Ari Barroso, Dorival Caymmi, Vinícius de Moraes, Cazuza e Dona Mariá, a mãe de Gal, morta há 30 anos atrás.
A decisão de sepultar Gal em São Paulo foi de Vilma Petrilo. Na época, ela disse que era para que Gal ficasse próxima dela e do filho adotivo, Gabriel, que hoje tem 18 anos. Eu estou no cemitério onde Gal Costa foi enterrada. É bem naquele túmulo ali que pertence à família de Vilma. Dá para reparar que existe apenas uma placa que menciona o nome de Gal, com a data de nascimento dela e de falecimento também. Mas, como a gente vê, não existe uma imagem ou qualquer outra homenagem, uma fotografia que mencione essa artista, uma das maiores do Brasil e, por que não, do mundo, essa grande referência da música popular brasileira. Entramos em contato com o irmão de Gal Costa, Guto Burgo. Ele participou da carreira da irmã antes da chegada de Vilma. Disse que, no momento, não quer falar sobre assuntos ligados a Gal Costa. Outra polêmica envolve a causa da morte de Gal Costa. A jornalista Hildegard Angel, filha da estilista Zuzu Angel e amiga de Gal Costa, divulgou uma mensagem nas redes sociais em que cobra do Ministério Público uma ação para exumar o corpo da cantora, com a realização de uma autópsia. No texto, ela diz que os admiradores de Gal Costa adquiriram consciência de que a causa-mortes da cantora não os convence e pedem resposta clara. Hildegard disse que não quer gravar entrevista sobre o assunto. Este advogado explica que pedir a exumação de um corpo não é um processo simples. A exumação ela só pode acontecer se tiver uma investigação em curso, ela for determinada por um juiz, para que se possa investigar o que aconteceu com aquela pessoa e se realmente a morte está de acordo com o que está no laudo. Mesmo diante de tantos questionamentos, Vilma Petrilo nunca tornou público o que causou a morte de Gal Costa. Essa informação oficial era um segredo protegido por ela, até hoje. O Domingo Espetacular teve acesso com exclusividade à certidão de óbito de Gal Costa e revela agora o que diz este documento. A cantora morreu em casa. Segundo a certidão, Gal Costa teve um infarto agudo do miocárdio, ou seja, um ataque cardíaco, e neoplasia maligna de cabeça e pescoço. 2 meses antes de morrer, Gal Costa passou por uma cirurgia delicada na região do nariz para a retirada de um nódulo. Quando a gente fala que tem uma neoplasia de cabeça e pescoço, pode ser qualquer tumor que acometa a face e o pescoço. Perguntamos ao médico se o tratamento contra um tumor maligno poderia, de alguma forma, causar um ataque cardíaco. Muito difícil a analogia entre o infarto e a neoplasia de cabeça e pescoço por si só. Outra acusação que envolve o nome de Vilma Petrilo é a de ter boicotado a carreira de Gal Costa. Vilma Petrilo passou a administrar a carreira de Gal Costa no final da década de 90. Segundo Ana Mares, ela dificultava o cumprimento dos contratos de shows, modificava valores de última hora, não cumpria acordos e cancelava apresentações de Gal. Ela segurava dentro de casa, não pegava assinatura, não passava para a dona Gal. Os contratantes ficavam ligando para a gente, para os produtores, que ele precisava poder entregar nos teatros, né? Porque tem isso. Sem contrato não consegue fechar o teatro do show. Contratos com pagamentos antecipados, inclusive? Só trabalhavam com antecipados. Senão ela não faria o show, ela não subiria nem no avião, né? Era o pedido da dona Vilma. Mas não eram cumpridos esses contratos? Muitas vezes teve casos que não foram. E dos grandes shows e das grandes turnês, a carreira de Gal Costa, administrada por Vilma Petrilo, foi resumida por anos a apresentações menores, com voz e violão. Caetano Veloso tentou ajudar a amiga. Em 2011, compôs o álbum Recanto, seguido por uma grande turnê. O Caetano fez uma recuperação dela ali, artisticamente, né? Botou ela de volta para cantar com músicos, com tudo. A Vilma evitava de botar o nome do Caetano nos cartazes. Quando o Caetano ia assistir o show, botava no lugar péssimo. Em 2015, Gal Costa iniciou uma parceria com o jornalista e produtor musical Marcos Preto, com o lançamento do álbum e da turnê Estratosférica. Nesta semana, Marcos Preto postou nas redes sociais mensagens que sugerem que Gal era vítima de uma relação abusiva. Eu acho que era um relacionamento abusivo. Entendeu? Existia uma... Da Vilma? Entre as duas. Entre as duas?
entre as duas. A gente via um relacionamento difícil. Né? Foram os poucos os momentos bons que eu consegui presenciar. Oi, Vilma, tá me ouvindo? Tentamos falar com Vilma pessoalmente. Agora chama e ninguém atende. Ela não quis receber a nossa equipe. Também não atendeu às nossas ligações. Nem ela, nem o advogado responderam aos nossos e-mails e às mensagens de celular. A irmã Ana Cristina, que é sócia de Vilma em uma das empresas, negou qualquer denúncia contra a Vilma. Horrível e mentirosa. Então você quer saber? Você teve mãe? Você teve pai? Você teve irmão? Tá, alguém fala alguma mentira do seu irmão, você fica como? É por isso que a gente quer dar esse espaço para ela falar. Ela não quer. Uma morte cercada de polêmica que tem tudo para virar um caso policial. Confirmando-se aqueles indícios, você vai possivelmente ter uma ação penal e dentro da ação penal aquela pessoa vai ser processada e aí, novamente, frente ao juiz vai se averiguar se realmente confirmam aquelas situações e ela pode vir a ser condenada eventualmente por um crime que tenha praticado. Com essa idade, com o pique que eu tenho ainda... Que fala, não temos medo. Primeiro, não temos tempo de temer nada, né, Gal? Canção do Caetano e Gil. Dizem que você falou pro Gil, eu quero cantar de uma maneira... diferente. Como eu nunca... O arranjo, ele perguntou, como é que você quer cantar? Porque eu até então eu cantava João Gilbertiniano. Falei, eu quero cantar para fora. De um jeito que eu nunca cantei antes. Quero cantar... Tanto que quando eu entrei no palco, foi a primeira sensação que eu tive... Aquela sensação de você ser no palco. No palco você tem poder. Você pode fazer o que você quer no palco com uma plateia. Foi a primeira vez que eu senti isso na vida. Após 3 anos da morte de Gal, a publicação do ex-produtor Gabriel Fishman no seu Instagram reacendeu a discussão e a revolta entre os fãs e admiradores daquela que foi eleita uma das 7 maiores cantoras do mundo pela renomada revista Times. E você, qual a sua opinião? Gal Costa para sempre nos nossos corações.